Oi, tudo bem contigo? Então, essa semana eu não tive tempo para gravar um vídeo falando sobre livro ou falando sobre a viagem que eu prometi, né? Sobre a realização dos sonhos, porque a gente chegou de viagem ontem de madrugada. Gente, se vocês vissem a minha casa, como é que tá, porque a gente desmanchou mala e tem assim uma montanha de roupa para lavar. Eu já lavei duas máquinas de roupa, né? Duas vezes. E aí eu tô sem espaço para secar. E tem mais uma montanha de roupa para lavar, mas uma montanha. E aí são coisas que a gente usou na viagem, a gente não quis usar lavanderia porque teve passeios que durou o dia todo e aí não dava tempo de passar na lavanderia. Coisas que a gente também acabou comprando, né? Então é sempre bom lavar. E aí tá uma bagunça. Eu tô gravando aqui no quarto porque eu não tenho nem coragem de chegar ali na cozinha. Mas eu queria dizer que viajar é sempre uma experiência maravilhosa. A gente passou por lugares que, não me entendam mal, mas assim, lugares apaixonantes, lugares que eu trocaria, né, minha vida de hoje para ir morar lá, porque eram cidadezinhas super pequenininhas, mas apaixonantes. Eu sei que tem aquela coisa do turista, né, que a cidadezinha ela é quase toda montada para turista. Mas elas são apaixonantes, sabe? Aquelas vilinhas pequenininhas, assim, bem com toda simplicidade, assim, com o básico pra gente viver, sabe? Muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. E passamos por lugares que a felicidade ela é estampada no rosto das pessoas e vivem com tão pouco, sabe? Com tanta simplicidade, com alegria mesmo, sabe? De viver e sem aquela coisa assim dos centros urbanos assim grandes e sem aquela correria do dia a dia, sabe? Na simplicidade mesmo, no pouquinho, na calma. Nossa, como que a gente quer as coisas assim, sabe? Tudo pra ontem, tudo tem que ser na pressa, tudo tem que ser rápido. E foi um desafio pra mim, porque eu me vi por muitos momentos assim, até um pouco irritada, sabe? Porque eles demoram, eles fazem na calma, eles fazem no tempo deles, né? O exemplo que eu uso é uma refeição, né? Às vezes a gente pedia um prato e o prato demorava mais de meia hora para ficar pronto, sendo que era uma coisa simples, né? Um café, às vezes, e um salgado demorava meia hora para ficar pronto. E eles iam no tempo deles, e a gente ali se descabelando com pressa, sabendo que tinha horário, e é a realidade deles, sabe? Então, assim, das pessoas, dos países pelos quais a gente passou, é muito diferente do Brasil, principalmente da região que eu moro, que é tudo corrido, tudo tem que ser no horário certo, tudo tem que ser pontual. E aí a gente percebe que a vida acontece não necessariamente na correria, né? E a vida acontece nas pequenas coisas, sabe? É emocionante até de falar, assim, que tu passa por lugares que quilômetros e quilômetros e quilômetros de absolutamente nada, de deserto, de sem uma graminha, sem uma árvore, sem uma plantinha, sem quase animais. Ou alguns animais, quando a gente via, que se alimentavam do único córrego de água suja ou salgada, né? Porque a gente passou por alguns locais em que há muito sal, né? E, enfim, a gente fez a parte da América do Sul de via terrestre, né? Foi uma excursão. Depois eu vou contar no outro vídeo muitos detalhes. Mas eu tentei gravar um pouquinho de tudo, assim. Eu espero que não fique um vídeo chato, porque ele já tem umas 2 horas. E aí eu vou tentar dar uma editada, cortar alguma coisinha que é desnecessária ou que talvez tenha ficado repetida. E eu gostaria de encurtar ele um pouquinho, até porque para mim poder carregar o vídeo aqui vai ser um pouquinho difícil, justamente porque ele tá bem extenso, né? E eu espero e desejo que vocês gostem de saber um pouco sobre essa aventura. Vou tentar narrar esse vídeo, porque tem uns áudios que eu preciso cortar, enfim, né, de outras pessoas falando que também não diz respeito, né? Porque como a gente estava em um grupo, eu estava filmando e haviam conversas, né? Então, eu vou tentar narrar essas partes assim para que vocês entendam o que está acontecendo, mas eu queria compartilhar com vocês essa viagem porque
Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer deveria fazer, porque ela é assim, ó, é mágica. A gente volta diferente. Não fisicamente, claro, mas a gente volta com uma consciência diferente, sabe? Quando eu tava voltando pro Brasil, assim, e passando a fronteira, né? Porque a gente faz várias aduanas, né? Várias fronteiras, enfim, tem os perrengues da fronteira. Não pode gravar, mas eu vou contar pra vocês. E, e quando a gente passa, assim, pro Brasil, assim, te dá um alívio, sabe? Um alívio de... Porque são costumes, né? Coisas que a gente tá acostumado, principalmente com alimentação, né? O Brasil é muito rico. O Brasil é um país maravilhoso, gente. O Brasil é rico em cultura, o Brasil é rico em culinária, o Brasil é rico em natureza. Então, assim, não que os outros países que a gente tenha ido não tivessem isso. Claro que tem, né? Por exemplo, né, o nosso destino principal foi o Peru, né? Onde a gente ficou mais dias e tal. E a cultura é riquíssima do Peru, riquíssima, tem muita história, a alimentação é maravilhosa, mas não é o que a gente está acostumado. Eu, particularmente, não gosto de coentro. E eu descobri isso durante a viagem, porque eles usam muito coentro, né? E em tudo. E para mim o coentro, né, pro meu paladar ele não é agradável. Então, sempre onde tinha coentro eu conseguia identificar. E aí para mim a comida não ficava tão agradável quanto eu gostaria que ela tivesse, porque a comida era maravilhosa, mas para mim o coentro tirava um pouco daquele gostinho, daquele sabor que eu esperava da comida, né? Então, eu comi alguns pratos típicos de lá, que tinha coentro. Comi pizzas que eram para ser maravilhosas, mas tinha coentro. Então aquilo pra mim tirou um pouquinho do sabor, mas assim, coisas pontuais, né, gente? O que que a gente quer reclamar, né? De um coentro, né? Mas essas coisas assim que a gente tem que se acostumar porque são choques culturais, né? É outro costume, outra forma de cozinhar, outra forma de ser, né? O trânsito é uma loucura, tem lugares que tu, por exemplo, no Chile, tu nem ameaçava colocar o pé na faixa de segurança ou qualquer lugar que tu resolvesse atravessar a rua, eles param o carro sem mesmo tu querer atravessar. Às vezes tu só olhar para a rua, os motoristas entendiam que tu queria atravessar e eles paravam o carro. Gente, isso para mim foi chocante, porque na cidade que eu moro e a maioria dos lugares onde eu já fui, não é assim. Então aquilo assim para mim foi chocante assim. E no Peru, por exemplo, eles se duvidar passam com o carro por cima de ti. Então é bem diferente, é um trânsito muito louco, assim, muito louco, muito louco. E tudo isso eu quero poder contar para vocês nesse vídeo, então, um pouco mais longo. Então eu vim aqui só para dar um oi, né? E que eu não postei vídeo essa semana. Espero que vocês estejam gostando desse meu canal, que é. Tem um pouquinho de tudo, né? Falo sobre os livros, falo sobre assuntos que vêm ao meu coração e à minha mente, né? E eu gostaria de dividir. Como eu falei, é um canal que eu gosto aqui de deixar as coisas registradas, né? Embora ele seja um canal novinho. Mas eu fiz para poder ter os registros, e, enfim, eu espero que vocês gostem. Quero agradecer aos inscritos, né? Até esse momento. Quero dizer que cada um de vocês importa. Muito obrigada por estarem aqui. E eu volto então no próximo vídeo, né? Se o Deus quiser, vai dar certo, eu vou conseguir editar essas 2 horas aí de vídeo e vou poder mostrar um pouquinho para vocês de tudo que eu vi, que é essa intenção, né? Eu gravei trechinhos pequenos de tudo que eu vi nessa viagem e que eu gostaria que vocês também pudessem ver. E aí eu vou narrar e vou tentar contar da melhor forma tudo que eu tô mostrando nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!